aqui em Israel. Nós estamos vivendo dias realmente muito tristes aqui em Israel. No sábado de manhã a gente acordou da pior maneira possível, a gente acordou com sirenes tocando aqui ao lado da nossa casa. Eu peguei meu filho, meu marido, a gente foi correndo para uma zona abrigada, sem ter a menor ideia do que estava acontecendo, mas no momento que a gente ouve a sirene, a gente sabe que a gente precisa se proteger. A gente foi para um local protegido, saímos no sábado várias vezes, a gente teve que voltar para o bunker com as sirenes tocando, e ao longo do dia a gente foi entendendo o que estava acontecendo. Quer dizer, Israel declarou guerra ao grupo terrorista Hamas por causa do ataque surpresa que eles fizeram. 300 mil soldados de Israel foram convocados como reservistas, e entre eles está o meu marido também. Quer dizer, meu marido foi combatente no exército de Israel durante o serviço militar, ele é reservista, e em momentos de necessidade, não um momento de necessidade maior do que o que a gente está vivendo agora. Então, no próprio sábado, meu marido já teve que preparar todas as coisas dele, e ele está agora no front defendendo Israel. E pessoalmente pegou a mim, e eu acho que é todo mundo em Israel realmente de surpresa. Ninguém imaginava que um ataque dessa proporção seria possível. Os relatos são terríveis de pessoas, tantas mulheres abusadas, as crianças sequestradas, idosos. Quer dizer, a crueldade do terrorismo é realmente muito difícil de poder se ver isso, e eu não acho que existe ninguém em Israel que não foi afetado de uma maneira ou de outra pelo conflito. Quer dizer, para mim, o meu caso é que o meu marido foi chamado, eu estou com um filhinho de 1 ano e 10 meses em casa, que eu tenho que cuidar dele, e tenho que cuidar também do meu filhinho que está a caminho. Quer dizer, eu estou grávida, começando o 9º mês de gravidez, e meu marido foi chamado. A gente não sabe se é uma questão de dias, de semanas, de meses. A gente não sabe se o meu marido vai conseguir voltar para o nascimento. A gente espera que, obviamente, isso termine bem mais rápido, mas é realmente uma realidade que afetou a toda Israel. E Israel está de prontidão, mas também a população está unida. Durante meses houveram discussões políticas e protestos políticos, e uma divisão interna do país. No momento que Israel foi atacado, todo mundo deixou tudo de lado e disse: vamos agora defender o país, cada um da sua maneira. Restaurantes distribuindo comida gratuitamente para soldados, soldados sendo chamados e indo para o front, gente de fora de Israel voltando para defender o país, pessoas doando sangue. E o mais importante é que Israel consiga passar esse momento difícil e que a paz volte a reinar aqui na região. A gente deseja toda a paz para Israel e também para a população inocente de Gaza, que também sofre, segue sofrendo muito nas mãos dos terroristas do Hamas. Então, muita paz, shalom. Espero que a gente se reencontre da próxima vez em um momento mais alegre. Tá bom. Então, a Aline, só para dar um contexto, ela tem um canal enorme lá em Israel, chama Israel, Aline em Israel. A gente fez um podcast com ela quando eu estive em Israel em fevereiro. E, Reni, foi um ataque, teve alguma coisa desse tamanho? É sem precedente? Como que foi? Sem precedentes, o maior... terra e pelo mar. E mar, é. Caramba. É o maior ataque da história de Israel, o maior ataque terrorista. Todo mundo está chamando do 11 de setembro de Israel, né? Alguém está comparando com o Pearl Harbor também pela surpresa. Pela surpresa. A surpresa e o número e a violência, o número de mortos são os elementos assim marcantes do ataque. A questão da surpresa remete à guerra do Yom Kippur nos anos 70, que é um feriado judaico, o feriado mais importante também. Agora, assim, acho que o número de mortos, os sequestrados e a maneira como ele foi feito e as imagens, a quantidade de imagens choca e deixa, assim, assustador, né? E óbvio que mostra o quanto que o terrorismo é uma ameaça, quanto que esse tipo de forma de combate, esse tipo de uso da força política. O terrorismo é um uso da força política, né? Você tem um objetivo, você tem que ter um objetivo político. Como é que você distingue
ou separa, por exemplo, sei lá, uma organização criminosa comum, como o PCC, de uma organização terrorista. A organização terrorista também é criminosa. Certo. Mas ela tem um objetivo político. O fim dela é político. O que significa dizer que o fim é político? Ela quer destruir um Estado, ela quer recriar um Estado, ela quer autonomia, ela quer alguma coisa política. O PCC não quer nada político, ele só quer a atividade dele econômica criminosa, entendeu? Ele não tem um objetivo político. E isso mostra que o terrorismo como arma política está vivo e assim, está vivo e ele pode a qualquer momento produzir estragos assustadores, como que a gente está assistindo ali. Tem alguns pontos, assim, um deles é como que isso aconteceu, né? Todo mundo está curioso como que isso aconteceu. E Israel falhou, o serviço de inteligência falhou, o sistema de defesa falhou, de monitoramento, o exército falhou, muitas instituições falharam. Não sabemos por que falharam, mas essa discussão vai acontecer na sociedade israelense em algum momento. Eles vão atrás, vai se investigar. É que agora não é a hora de fazer isso, porque óbvio você está em guerra, seu inimigo tem lá mais de 100 ou 150 pessoas sequestradas. É isso? Esse é um número que está se falando, 130, 150, talvez seja mais, não tem certeza ainda, né? Tem gente desaparecida, tem gente que a gente não sabe o que aconteceu, não sabe se morreu e está em algum lugar morto, não sabemos ao certo. Então você tem, vai se discutir isso é uma preocupação. Existem algumas teses, posso já falar delas aqui. Uma das coisas que aconteceu é que a sociedade israelense está dividida. É isso, a Aline falou isso também. Por quê? Porque a gente tem uma política polarizada. Como no Brasil, como nos Estados Unidos, como na Europa, como em todo o mundo democrático. Israel está fragmentada, está dividida. Em esquerda e direita. Isso. E com radicais. Tá. Tipo assim, extremos. Extremos ganharam mais voz, né? Como em todos os lugares. E aí, então, o Netanyahu, o governo dele, propôs uma reforma judiciária da Suprema Corte. E essa reforma, ela causou muita polêmica. E dividiu a sociedade israelense. E aí, até chegamos num ponto que até reservistas, né, do exército falaram assim que eles, a Força Aérea, falaram que eles não serviriam mais se a reforma fosse adiante. Entendi. Então, assim, isso mostra um nível de foco no interno e não nos inimigos, nas fronteiras. E com certeza o Hamas pensou nisso. Pensou. O momento é agora, né? Israel dividida, só que o efeito é o contrário, né? Quando tem uma crise maior... sim, agora Israel está absolutamente unida. Exato. Tanto que o governo, a oposição do governo se juntou e formou um governo único. E é um governo de consenso único. O país inteiro está unido num único governo. Não existe mais partidos de oposição. Todo mundo se juntou para lidar com o problema. Porque o que está em jogo? Isso. O que está em jogo é... a destruição, até a possível destruição de Israel. Até porque a história de Israel é uma história forjada em combate, em guerras. Por quê? Foi atacado, porque teve que vencer, porque teve que lutar para sobreviver. Então isso estava rodeado de inimigos e adversários e gente atacando, ataques surpresas. Então, na psique da identidade nacional israelense, o elemento da guerra, do combate, da luta, ele está presente. Ele é real e ele resgata essa memória. Então se unifica todo mundo. Israel vai estar muito unido. Isso não vai ser um problema. Mas aí, então, voltando, né? Então o que a gente tem? A gente tem a divisão. A divisão causou uma distração. Entendi. Com falhas. O segundo ponto é que esse governo do Netanyahu, ele tem elementos que são membros do governo que são caras de extrema direita, ultranacionalistas, ultra-religiosos, e eles têm uma visão onde eles não aceitam
Eles são uma minoria dentro do governo, mas eles existem. É importante retratar isso para as pessoas entenderem exatamente. E eles não aceitam, não querem, ou eles têm projetos onde não tem um Estado palestino e os assentamentos aumentam. E eles querem ocupar mais da Cisjordânia, do West Bank. Tá. Então, a ênfase tem sido em operações na Cisjordânia. Os choques com a população palestina têm acontecido na Cisjordânia. Então, boa parte da concentração das forças de segurança, de defesa, estavam para a Cisjordânia. Depois procura um mapa para a gente localizar essas regiões, Cisjordânia e faixa de Gaza, e que tem Israel, para o pessoal entender o que a gente está falando, por favor. Que são territórios diferentes, separados, onde tem populações palestinas. E aí, então você tem um foco, uma ênfase muito grande para esse lugar, para essa região. E com isso você olhou e achou, entenderam, eles acharam que Gaza estava seguro, estava tudo bem. Gaza não é uma ameaça mais. O Hamas está quieto há 2 anos e pouco. O último conflito com o Hamas foi em 2021. Durou acho que por volta de 11 dias o conflito todo. Lembro bem. A gente até fez alguma coisa, um programa aqui falando sobre. Imagino. E eu tive em fevereiro lá, tem alguns ataques pequenos, né? Alguém esfaqueou em boate. Esses tipos de confrontos continuam sempre. Mas, então eles acharam que não era o problema. Então você tem esses 2 elementos, a divisão interna e o foco maior para a Cisjordânia, dado desde políticas extremistas. Faixa de Gaza está aqui em amarelinho e Cisjordânia é toda essa área dentro de Israel. Isso. Esse daí era parte do Estado inicial que seria criado, né? Porque quando foi dividido pela ONU eram para ser criado 2 estados. E as divisões de território não eram bem essas. Tá. Aliás, fica circulando um mapa aí na internet que fica mostrando a mudança de território. Que aquilo lá não é real, né? Não, o mapa existe. Só que o mapa não fala o que aconteceu. Por que o território mudou de tamanho e de mãos? Porque simplesmente um dia um dos lados virou e falou assim: eu não aceito essa divisão que a ONU fez. A ONU foi lá e fez uma partilha dos territórios. Tem como? O que ele procura para mostrar esse mapa? O mapa da partilha da criação dos estados. Tá. E aí, Palestina não aceitou? Os países árabes não aceitaram. Os países árabes? Os palestinos e os países árabes. Não aceitaram a tudo, divisão. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Entendi. Não vai existir Estado de Israel aqui. Não tem, para nós não tem essa conversa de 2 lugares. Só existe um lugar e não isso tem daqui lugar é uma pra terra inteira nossa e nós não vamos permitir a criação desse Estado. E aí o mapa era de um jeito. E daquele jeito. E os judeus aceitaram a divisão. E aí eles declararam guerra. Os países árabes declararam guerra a Israel. Israel lutou a guerra de independência e venceu a guerra. E quando venceu a guerra, conquistou outros territórios, ou mais terra. E aí a história vai se repetindo. Até uma parte do Egito que depois foi devolvida. Não, essa foi a primeira, mas a história vai se repetindo múltiplas vezes. É isso, Reni? É ou isso. Não? É isso. Deixa eu entender. Essa divisão, Estado árabe é aquela cor mais escura, Estado judeu seria mais claro. Isso. Tá diferente do que tá agora. Tá. Tem uma pontinha lá pra cima, perto do Líbano também. Isso. Tem uma ponta pra lá. E a cidade internacional de Jerusalém. Jerusalém é uma cidade internacional. Jerusalém não era para ser nem de Israel, nem dos judeus, nem dos árabes, nem do mundo, nem dos muçulmanos, nem dos judeus. Tá. Era para ser um lugar internacional. Tá. Isso não foi aceito, então, pelos países árabes, nem... Isso, não foi. E veja ali como até Gaza... a faixa de Gaza, ela estende para baixo também. Isso, ela vai mais para baixo, mas uma parte dela estava ali. E uma grande parte da Cisjordânia também já estava ali. Já era o Estado. Então, assim, não é... Israel foi lá e criou esse espaço e colocou os palestinos ali presos. Não, essa era a divisão do Estado. Ele foi construído assim, ele foi desenhado desse jeito. Entendi. E aí tivemos a Primeira Guerra.
Aí vem uma sucessão de guerras, todas com a mesma lógica. Não aceitamos que exista um Estado de Israel aqui. Não vai ter um Estado de Israel aqui. Tá bom, não vai ter um Estado de Israel. Aí eles atacavam Israel. E nesses ataques, Israel ia vencendo todas essas guerras. Guerra de 67, que é a guerra dos 6 dias, Israel ataca antes porque está cercado. Enfim, então, eles estão se preparando para um ataque, Israel faz o ataque antes. E aí, nesse momento, o que acontece? O território de Israel expande. Mas dá pra gente ver ali que não é que expande totalmente e acabou com o território palestino. A grande parte do que já era o território palestino está preservado. E aí a discussão evolui até hoje. Tem partes que não estão mais ali. Mas foram resultados de uma guerra. Uma não, várias guerras. Bom, e aí então voltando lá pro começo, né, do que eu estava falando, vamos voltar para aquele outro mapa da Cisjordânia para as pessoas. Coloca o outro, por favor. Tá. Então você tem Gaza e tem a Cisjordânia. Aí. Isso. E aí, o que acontece? O foco todo estava na Cisjordânia. E com isso, Gaza ficou meio deixado de lado. E aí você tem uma outra... Mas tinha um bloqueio também marítimo, né? Para Gaza. Para Gaza. Para Gaza, o bloqueio... O fechamento continua existindo. Continua existindo, tá. E, assim, aqui tem uma discussão interessante de um ponto que as pessoas ficam o tempo inteiro falando ou repetindo. Tá. Gaza é a maior prisão aberta, a céu aberto do mundo. Mas a pergunta é, quem criou essa prisão? E óbvio que quem fala isso dá a entender ou acusa diretamente que quem criou a prisão foi Israel. E assim, o que é uma prisão? É um lugar fechado, que você não pode entrar e não pode sair, que alguém te trancou lá dentro. Só que não foi Israel que criou essa prisão. Quem criou essa prisão foi o Hamas. Como que ele criou essa prisão? Porque ele declarou guerra a Israel. E quando ele declara guerra a Israel, aí você vai fechar suas fronteiras. Qualquer país que declarar guerra a um outro, os países vão fechar suas fronteiras. E assim, né, se a gente olha ali naquele mapa, Rafah ali, tá vendo? Ali embaixo, na faixa de Gaza. Sei. O último ponto perto ali. Do Egito lá, Isso. Na fronteira com o Egito. Tá vendo que a faixa de Gaza faz fronteira com o Egito? Então assim, Israel e Gaza, ou Hamas, estão em guerra. Tá. São inimigos mortais. A fronteira é fechada. Não é fechada totalmente, porque mantimentos, alimentos, um monte de coisa chega em Gaza via Israel. A pergunta é, por que o Egito não abre as portas da tal prisão? Por quê? Porque ele não quer lidar com uma organização terrorista que controla esse território. Ele entende que isso é uma ameaça à sua segurança, à sua fronteira. Então, quem fechou e construiu a prisão é o Hamas. E assim, essas pessoas olham e falam assim, não, mas eles são inimigos, Israel e os palestinos são inimigos. Tá bom, eles são inimigos. Então esquece Israel. A minha pergunta, e a pergunta que as pessoas têm que se fazer, já que elas não acreditam na versão do que Israel fala, perguntem para o Egito. Egito, por que você não abre a sua fronteira? Para um livre acesso das duas partes. Por que Egito, você transforma Gaza numa prisão? Por que você faz isso, Egito? Se as pessoas não confiam no que Israel tem a dizer sobre o que é o Hamas, o que ele está armando, planejando e fazendo lá dentro, a pergunta que tem que ser feita é para o Egito. Geograficamente está ali, tem uma fronteira. É muito óbvio. E a resposta é do Egito porque o Hamas é uma ameaça. Porque o Hamas é uma organização criminosa, uma organização terrorista, violenta. Ele incendia, ele cria problemas, ele contrabandeia armas, ele faz atividades ilícitas. Ele é uma entidade criminosa dominando aquele território. E apoiado pelo Irã ou não? Apoiado pelo Irã. Isso sabido? Sabido, financiado pelo Irã. O Hamas não tem só o apoio do Irã. Já teve apoio do Catar em níveis diferentes. Já teve apoio da Turquia, ainda tem apoio da Turquia também.
mas pelo Irã, principalmente hoje. Quando a gente fala de guerra, existe um conceito que, se eu tiver que vir daqui para cá, qual é o caminho mais rápido? Aqui. Mas por ele ser o mais rápido, o mais óbvio, na estratégia militar, não é o caminho que eu vou usar. Tá. Então, a lógica da guerra, ela é uma lógica paradoxal. Qual o caminho que eu vou fazer? Provavelmente eu vou para lá, passo embaixo do fofão ali, venho por baixo da mesa para vir para cá. Mas ele é mais difícil, mais longo, mais tortuoso. Por que eu faço isso? Porque o meu objetivo na estratégia militar é alcançar a surpresa do meu inimigo. Entendi. Se eu surpreender o meu inimigo, eu suspendo a estratégia Uma dele. vantagem dele. Porque assim, o que é a estratégia, né? É o choque entre duas forças. Então você tá aí se preparando para fazer as suas coisas, alcançar os seus objetivos, você vai agir para alcançar os seus objetivos. E eu, com a minha estratégia, vou agir para alcançar os meus objetivos. As minhas ações vão se deparar com as suas ações, com a sua estratégia. A sua estratégia vai estar o tempo inteiro respondendo às minhas ações, aos meus movimentos. E aí é muito mais difícil. Agora, se eu te pegar desprevenido de surpresa, eu eliminei a sua capacidade estratégica. Não tem mais ação. A guerra se torna uma mera e simples condução administrativa de passos a passos. Uma das maiores vantagens que alguém pode ter numa guerra é a surpresa. Efeito de surpresa. Isso. O que o Hamas fez? Durante muitos anos, ele sabia que ele não ia poder usar esse caminho daqui para cá. Porque ele é o óbvio, porque ele é o claro, porque ele é o mais curto, mais porque ele é o vigiado, direto, ele é o evidente, ele é o iminente. Então o que o Hamas fez? Ele teve que achar outros caminhos. Quais foram esses outros caminhos? Túneis subterrâneos. De onde para onde? De Gaza para dentro de Israel. Ah, é? Redes, assim, infinitas redes de túneis que eram cavados, construídos, e eles iam dar dentro de Israel. Tá. E os conflitos todos últimos que Israel teve em Gaza contra o Hamas eram para destruir, em grande parte, a infraestrutura dos túneis. Por esses túneis chega o armamento, os túneis também chegam no Egito, e ali é contrabandeado coisas, armamentos e materiais e munição e todo tipo de coisa que eles precisam. Então, não passa pela fronteira, vai por baixo. Vai por baixo. Então, Israel ficou muito tempo focada e preocupada com os túneis, com o caminho indireto. Porque o caminho indireto seria o surpreendente. E aí, uma vez que você faz tanto o caminho indireto, ele deixa de ser surpreendente. Claro. Ele se torna o previsível, óbvio. Isso, o previsível. Então, ele não funciona mais. E aí, como que se surpreende? Você vem pela porta da frente. E foi isso que o Hamas fez. Ele veio pela porta da frente. O que é vir pela porta da frente? Ele não veio por túneis, ele simplesmente veio pela cerca que tinha ali com um trator. O pessoal de parapente por cima. E derrubou a cerca, Caramba. Quebrou, explodiu, cortou o arame e passou. E assim, para Israel aquilo era inconcebível. Porque pela porta da frente não vai vir, tá na olho nu aqui, eu tô vendo, tem um monte de vigilância, um monte de câmera, um monte de equipamento. Então ele fez uso, inclusive, de uma estratégia que Israel sempre usou, que é essa. Israel sempre surpreendeu, e foi muito efetiva nas guerras, em surpreender os seus inimigos usando a lógica paradoxal, essa lógica contraditória. Eu não vou pelo caminho mais curto, o mais fácil, eu vou pelo mais difícil, porque o mais difícil é o menos esperado. Só que Israel sempre fez isso. Chegou uma hora que os países árabes já estavam preparados. E tem um momento, me fugiu agora qual foi esse exato momento, Israel entra com tanques em plena, assim, um terreno fácil acesso, plano, campo aberto, vindo com a sua... força máxima. Com os tanques avançando dentro de um terreno esperado. Por quê? Porque tinha se tornado o inesperado. Entendi. De tantas vezes que usou o esperado. O Hamas fez a mesma coisa com Israel. Na forma como ele entrou. Se alguém falasse, Hamas vai entrar
pela fronteira. Não, impossível. Não, claro que Eles não. devem Né? tá Pô, tem bolando, cerca, tem câmera, tem imagem, tem monitoramento, tem vigilância, tem um monte de muro. Não vai ser por ali. E foi por ali. Então, E bem coordenado. muito bem coordenado. E assim, os equipamentos eletrônicos falharam. Essa é uma outra discussão. Talvez eles tenham recebido equipamentos do Irã capazes de, né, inutilizar, congelar, desligar, né, jam, interferir, né? interferir nos equipamentos israelenses. Essa é E parece que é uma coisa que está sendo pensada há um tempo. Não há foi muito assim, tempo. vamos Um ataque invadir. desse não acontece assim, tão momentaneamente. Na verdade, aí voltando para a discussão da ajuda do Irã, nós temos reuniões desde abril que o Irã está fazendo reuniões no Líbano, em Beirute e na Síria, com 3 grupos. Jihad Islâmica, que é um outro grupo terrorista palestino, que está em Gaza e está na Cisjordânia também. Pior que o Hamas, inclusive. Tem momentos que o Hamas tenta controlar esses grupos menores e não consegue. E eles é que atacam Israel. Hamas e Hezbollah. E quem liderava essas reuniões? O braço da Guarda Revolucionária Iraniana, que é o braço do regime teocrático iraniano, que é a guarda do regime, não é o exército do Irã. Eles têm uma força para atuar fora do Irã que se chama Força Quad. E aí o Ismael, que é o líder, Ismael Quam, que é o líder dessa força, que é o comandante-geral dessa força, estava nessas reuniões que acontecem desde abril, assim, a cada 2 semanas, você tinha uma reunião dessa para organizar e planejar todo esse ataque. Em 2 vezes dessa reunião, pra você ter uma ideia, o ministro das Relações Exteriores do Irã participou da reunião. Seu altíssimo escalão do governo oficial participando dessa reunião. E aí, há poucas semanas atrás, o Hamas recebeu o sinal verde do Irã. Pode dar andamento, faça a sua operação. Recebeu armamento, recebeu treinamento, recebeu suporte, enfim. O Hamas foi para uma missão suicida. Óbvio que isso não é um problema para uma organização terrorista que já funciona na lógica do suicídio. Por que suicida? Porque ele sabe que a resposta de Israel vai ser total, devastadora, e o objetivo de Israel vai ser eliminar o Hamas. Acabar com o Hamas. Não tem mais Hamas, chega de Hamas, agora nós vamos destruir o Hamas por completo. E o Hamas vai estar preparado para isso. Os líderes do Hamas serão todos assassinados, inclusive aqueles que não estão em Gaza, que estão em outros lugares. E talvez a grande discussão, a grande preocupação Israel pode retaliar ao Irã? Isso seria um problema, porque aí se torna uma guerra maior, uma guerra regional, e nesse sentido... E de efeitos imprevisíveis, né? Imprevisíveis. Mas também a pergunta que a gente tem que fazer é como que Israel atacaria o Irã? Vai decolar caças e voar e sobrevoar o território iraniano e bombardear o Irã? Não acredito nisso. Acredito que vai atacar instalações do Irã em lugares como a Síria, que é uma coisa que já vem acontecendo há bastante tempo. Então isso deve acontecer. E aí, tudo bem, o Irã não responderia com um ataque. Se atacar o território iraniano, aí sim. Aí o Irã vai responder, talvez declare guerra. Por isso que os Estados Unidos mandaram porta-aviões, um monte de armas. Por isso, então, que os Estados Unidos está mandando um sinal, um recado, né? Falando, olha, não achem que Israel está vulnerável. Eu estou do lado de Israel. É uma demonstração de força para dissuadir qualquer país ou qualquer grupo que pense
pô, vamos fazer um ataque conjunto, agora vamos derrubar Israel, vamos destruir com Israel. Então, essa é uma das, enfim, explicação dos movimentos do porquê. Alô, tá escutando a gente bem? Estou escutando vocês, estou escutando super bem. Podia se apresentar e a partir daí fica à vontade de dizer você foi ferido, onde você estava, se apresenta aí para o pessoal entender e onde você está agora. Certo, me chamo Rafael Zimmermann, né? Sou brasileiro, nascido em São Paulo, e há 5 meses atrás eu acabei me mudando para Israel, tirando a cidadania israelense e me tornando um cidadão israelense. Então, há 5 meses eu me mudei para Israel em busca de segurança, foi o fator principal que me fez sair do Brasil, e eu acabei vindo para Israel nessa busca de segurança. E vocês estavam comentando, né, sobre toda a questão da guerra, e eu acabei estando quando começou, né, quando começou tudo. Eu estava nesse festival, Universo Paralelo. Onde era? Onde O que estava acontecendo? Onde estava acontecendo esse festival? Como que acontece os festivais aqui, né? 2 horas antes de começar, mais ou menos, eles mandam a localização por Waze, um link, onde eles informam onde vai ser a festa. E aí, 2 horas antes eu recebi o link e informava que seria do lado de Gaza, 15 minutos de Gaza. Muito próximo, 15 minutos de carro, máximo. Tá. Foi o que meus amigos falaram. Então era bem próximo mesmo de Gaza. E como você viu acontecendo essa invasão? O que aconteceu lá onde você estava? Tudo começou 6 horas da manhã, mais ou menos. Eu lembro que eu estava bem na frente do DJ, quando estava acontecendo a festa, estava sozinho no momento. E aí, os meus amigos, eu estava com o Hanani, que é um dos desaparecidos, e com a Rafaela, que é a namorada dele. E aí a gente acabou se separando, eles, se não me engano, tinham ido no banheiro, eu estava sozinho. E aí começou a vir vários mísseis. Eu olhei para o céu, eu só via vindo míssil sem parar. E vários antimísseis, graças a Deus, o Aerodom, o exército, muito eficaz nesse caso, conseguiu desarmar essas bombas no ar, né? Então eu não vi as bombas caindo. E aí foi um momento de terror. Foi quando parou a festa, eles falaram no microfone alerta vermelho, se escondam, ou deem um jeito de se salvar, né? De ir para algum lugar mais calmo, que era impossível. Estava no meio do mato, no meio do nada. E aí foi quando eu achei o Hanani e a Rafa, que eram com quem eu tinha ido na festa. Quando encontrei eles, o Hanani tinha experiência de exército, ele falou, vamos achar um bunker, vamos procurar um bunker para se prevenir do ataque aéreo. Porque um bunker, ele acaba prevenindo desse ataque aéreo e acaba te dando uma segurança, né? Como a gente estava no espaço aberto, né? Então, mas era próximo de onde vocês estavam, esse bunker? A gente não sabia onde tinha. E aí a gente saiu correndo, a gente parou um carro no meio da estrada, por acaso era um casal que estava na festa. Eles deram carona pra gente até o bunker que a gente achou mais próximo, que era 2 minutos da festa. Era muito próximo, muito próximo. E aí a gente foi um dos primeiros a entrar nesse bunker, nós 3. Foi chegando gente, até que tinha umas 40, 50 pessoas naquele bunker. Pequeno, no meio de uma estrada, num ponto de ônibus, não tinha nem porta. E aí foi quando o inferno começou. A gente começou a ouvir tiro, granada, e a gente entendeu que estava tendo um ataque terrestre. E a gente estava sendo atacado. Tinham 2 policiais do lado de fora. A policial eu conseguia ouvir nitidamente, porque eu estava bem na parede do bunker, e eu lembro que eu conseguia ouvir muito bem ela. Então é como se ela estivesse atrás de mim, só que do lado de fora. E vinha tiro, vinha granada, acabava batendo na parede onde eu estava, então vinha os unidos de granada, o desespero geral das pessoas dentro não tem como definir isso, desesperador.
foi quando eu ouvindo ela falando no rádio, ela falava no rádio, atirava, a gente recebia tiro. E aí ela acabou sendo pega. Não sei o que aconteceu. Eu sei que eles atiraram e gritavam Allahu Akbar, e atiravam. E aí a gente entrou em desespero geral. A gente entendeu que a gente ia morrer, todo mundo. Todo mundo ia morrer, não tinha mais o que fazer. Nossa esperança tinha acabado. Quantas pessoas tinham? Quantas pessoas? Em torno, entre 40 e 50, num espaço minúsculo. No bunker. Mas na festa... Não, na festa muito tá. mais, Mas ali no bunker. No bunker, tinha entre 40 e 50 pessoas, num espaço minúsculo. Eles acabaram matando os policiais, e aí a primeira coisa que eles fizeram foi jogar uma granada de fumaça, para que a gente morresse intoxicado. Intoxicado, sufocado, na verdade. Sufocado. Em 30 segundos eu já não conseguia respirar, eu já sentia meu olho ardendo, meu corpo totalmente quente. E nessa hora foi um desespero geral, porque imagina você não conseguir respirar, você se sentir sufocada. Eu só me lembro de rezar e simplesmente pensar no que aconteceu com os judeus em Auschwitz, na câmara de gás. Nesse momento, morrendo, eu consegui pensar nisso. Como que eles morreram sufocados. E era isso que estava acontecendo comigo. Eu já tinha aceitado que ia morrer lá, eu já tinha aceitado tudo que estava acontecendo, mas era uma dor impressionante. Eles começaram a jogar granada, começaram a atirar dentro do bunker, e jogava de novo granada, e atiravam, e aí jogava de novo gás, até que eu me vi do nada, esparramado entre corpos, jogado de bruços, e só esperando morrer. Eu queria morrer tranquilo, eu só queria morrer em paz, sendo bem sincero, eu estava sofrendo muito. Não queria ser raptado, porque eu sei que ser raptado é uma das piores coisas. Que nem o Henry estava falando, eles são animais, eles não são pessoas, eles não querem a paz. A gente estava celebrando a vida, estava celebrando a paz. Tinham pessoas nesse festival que eram judias, cristãs, árabes, independente da nacionalidade. Tinham brasileiros, tinham tailandeses, russos, alemães, era o mundo inteiro. Eles não atacaram os judeus, eles não atacaram os israelenses, eles atacaram o mundo. O que eles fizeram é atacar a vida, simplesmente isso. E depois de um bom tempo dentro do bunker, de bruços, fingindo que eu estava morto, rezando para morrer, que acabasse logo. Uma pessoa me cutucou, viu que eu estava vivo, falou, sai, mandou eu sair. E até essa hora eu achei que eu ia morrer, eu achei que ele era um terrorista. E aí quando eu saí, eu dei de cara com alguns policiais, e aí junto com esses policiais, né, ainda estava tendo troca de tiro, eu ouvia tiro de longe ainda. E depois de 5 horas, eu fiquei 5 horas lá dentro. E aí comigo saiu, se não me engano, mais 5 pessoas, 5 ou 6. E as Das outras? 40, 50. As outras todas morreram? Morreram ou foram sequestradas. Caramba. As 5 horas que você passou lá, você ficou deitado, você estava consciente ou você perdeu a consciência em algum momento? Eu perdia, voltava. Quando voltava, eu me tocava que eu não podia me mexer, que eu tinha que manter intacto. Tinha um celular que ficava tocando sem parar, que alguém estava ligando, desesperado. E eu desligava, era do meu lado, eu tentava desligar para não chamar atenção, para que não me achassem. Realmente eu vi a morte, eu vou ser bem sincero, e eu tinha certeza que ia morrer, tinha certeza. Eu só pedi para Deus para ir tranquilo, para sofrer o menos possível. Mas aquilo tudo foi um sofrimento, não tem o que falar. As pessoas... realmente, assim, todas as histórias que eu já ouvi, a sua é uma das piores. É terrível. É muito chocante o que você está descrevendo. E provavelmente algumas dessas pessoas mais próximas suas foram sequestradas, é isso? Infelizmente, comigo, dessas pessoas, saiu a Rafaela. Ela saiu comigo, graças a Deus, saiu com vida. Ah, conseguiu. Mas o Hanani, eu não sei o que aconteceu. Eu não tenho informação.
Tá. Mas me conta uma coisa, as pessoas que estavam ali com você, elas morreram com as explosões ou eles chegaram a entrar lá dentro e atirar nas pessoas? Eu acho que a primeira coisa que eles tentaram foi sufocar a gente para as pessoas saírem correndo e sequestrarem essas pessoas ou matarem. Eu não sei se as pessoas morreram com as granadas, mas quando eu saí do bunker eu lembro de ter uma fogueira de pessoas, então tinha fogo em pessoas, pessoas pegando fogo. Simplesmente eu não olhava. Então, quando eu ouvia tiro sem parar, eu não sabia se eles estavam lá dentro atirando ou se eles estavam atirando nas pessoas que estavam saindo. Mas eu imagino que eles entraram sim a atirar. Porque quando eu saí, uma das meninas que, graças a Deus, saiu viva, ela estava baleada. Então eu imagino que eles entraram e atiraram sim. E o bunker, ele estava fechado? Ele era embaixo? Como que assim, eles não conseguiam entrar dentro dele? Ele era muito pequeno, ele era no meio de uma estrada, num ponto de ônibus. Ele era aqueles de pontos de ônibus Não era circulares. Isso, bem pequeno. Mas aquilo é Acho que não tinha nem minúsculo. porta. Aquilo é muito pequeno. Ele é muito pequeno, mas muito pequeno. Ele é para proteger de bombas aéreas, né? Sim. Mesmo assim. E no caso de urgência, você não tem onde parar, tem lá um bunker e você se protege das bombas aéreas. Eu não sei se tinha uma porta, eu não lembro disso. Eu não lembro, Claro. Isso aí não me vem na memória. Mas como eles conseguiram entrar, eu julgo que não tinha. E quando você, enfim, quando você saiu, começou a entender o que estava acontecendo, o que você sentiu, sei lá? Quando eu saí, eu senti que eu era um milagre. Mas Eu não ainda, acreditava que eu era. mas ainda corria Não perigo acreditava. ou aquela região já estava recuperada? Nada recuperada, não me senti seguro, não me sentia, mas eu me sentia aliviado por estar vivo. Eu lembro quando eu saí, o policial, ele tinha alguns carros em volta do bunker, destroçados por causa das balas, e eu lembro que ele quebrou um porta-mala, tirou bebida do porta-mala. Quando eu bebi aquela água, foi uma sensação indescritível. Um alívio, nossa, não sei nem como descrever aquilo. E eu tava morrendo de medo, eu só queria sair de lá, só queria sair de lá. Mas eu tava muito feliz que eu tava vivo. Pra mim, eu vi um milagre. Eu tinha certeza que ia morrer. Eu tinha certeza que ia morrer. Não tinha como sobreviver àquilo. E quando eu saí de lá, eu falei, nossa, como? Como que eu tô aqui? Eu tô vivo. Como? E eu só queria sair de lá o mais rápido possível. Não foi rápido. Eu tava ouvindo tiro ainda. Então, quando eu saí do bunker, ainda tava tendo troca de tiro, provavelmente, de longe. E não tava seguro, nada seguro. Nada seguro. Foi realmente complicado. E até agora está sendo. A gente ainda está em guerra, não acabou. Com certeza. Você falou que você ficou 5 horas, você entrou, você lembra, você tinha noção de horário quando você saiu, assim, tipo, era de noite, ainda estava de noite quando você saiu, ou se saiu já estava de manhã, ou estava amanhecendo? Na verdade, quando eu até, até emocionante isso. Quando a gente estava saindo, correndo, o sol estava nascendo. Saindo depois das 5 horas, depois de Não, tudo? não. Não, quando vocês estavam saindo, saindo fugindo da da festa. festa, Ah, tá. fugindo. E eu lembro da Rafa e do Hanani falando, olha que coisa linda. Por que estão acabando com isso? Por que estão acabando com a nossa festa? Por que estão acabando com a nossa alegria? A gente vê o sol lindo nascendo, lindo, lindo, uma vista linda. E quando eu entrei no bunker, o sol estava nascendo, era umas 6 e pouco da manhã. E quando eu saí do bunker, eu lembro que eu liguei para o meu amigo, desesperado, chorando. Eram umas 11 e pouco da manhã. Então, fiquei em torno de 5 horas Você lá. ficou a manhã, o começo da manhã toda ali dentro. Manhã inteira, praticamente. Você tá onde Entendo. agora? Qual cidade que você tá agora? Eu tô em Herzliya com os meus amigos, aliás, são super fãs de vocês, mandaram um abraço, né? Mandar um abraço para Daniel todos. Carnevale, Alexandre Carnevale, Abração. Legal. Rafael Caçapa,
Sequerra, faço questão da ABC Sequerra, faço questão de falar o nome deles, que eles estão me apoiando muito, são minha família aqui. Felipe Jurek, que foi me buscar, são pessoas que eu amo demais. Então, como eu não tive minha mãe para abraçar, meu pai, e ter pessoas que estão mandando mensagem, me apoiando mesmo de longe, é maravilhoso. Eu sei que eu passei por um inferno, mas agora eu só desejo a paz, eu só desejo que tudo acabe. E que nem eu falei, não é uma questão de religião, de etnia, é uma questão de vida contra a morte. Eles querem a morte, eles só querem matar. A gente quer a vida, a gente quer celebrar a vida. Então, independente de onde você esteja, independente de quem você seja, eu acho que você quer celebrar a vida. E você ver pessoas tão cruéis é inadmissível. Rafa, quando você viu os primeiros mísseis, você tinha consciência, você entendeu o que estava acontecendo na hora? Como que foi isso? Na hora você viu, você falou, pô, isso é um míssil, isso é um ataque, nós estamos sob ataque. Sim, porque acho que, não sei se você deve conhecer Israel, né? Uhum. Você sabe que Israel já passou por Sim. várias dessas situações, e por acaso, no passado, eu estava aqui fazendo um curso e eu acabei vendo um míssil sendo estourado. E aí, na praia de Tel Aviv. E foi a mesma coisa, o míssil veio e o Aerodrome foi lá e destruiu o míssil. Era a mesma coisa. Só que dessa vez foram vários. Eram vários. Tipo, contáveis. São explosões no ar, né? Que você escuta. Exato. Mas alguns deles Então, conseguiram furar o bloqueio do Iron Dome? Não. eu acho que não. Eu acho que não. Isso que dava uma segurança muito grande quando a gente estava correndo. A gente até falava, pô, olha o exército que ele está fazendo, olha como eles estão defendendo, olha que legal tá Iron Dome. Só que aí, quando veio o ataque terrestre, que aí talvez a gente pensa, como que não foi previsto isso, né? Como é que não foi visto isso antes? Como é que eles conseguiram derrubar uma grade que custa bilhões com uma escavadeira? Tudo isso vai ter que ser bem analisado depois. Sem dúvida. Você, tipo, eu entendi, óbvio, né? O que você está descrevendo é assim, assustador, uma situação de pânico total. Mas eu queria, sei lá, em algum momento você pensou, eu vou resistir, eu vou tentar fazer alguma coisa, isso passou pela sua cabeça, você tinha condição de... Você teve essa, sei lá, essa disposição ou você estava... Não, eu lembro de muita gente, eu lembro de uma pessoa em específico no bunker gritando, a gente fez exército, vamos se defender, vamos ir para frente. Mas não tinha como, a gente estava numa situação em que a gente sabia que ia morrer, eu sabia que ia morrer, eu tinha certeza. Eu só pedia para Deus para ir de uma... Rafa, peraí que tô sem som. Tá me ouvindo? Eu tô ouvindo vocês. Ah, boa. Acabou caindo aí. A internet falha às vezes, né? Devido à guerra mesmo, acaba falhando às vezes mesmo. Não tá fácil. Tô muito impressionado com a sua história. Assim, é uma coisa, sei lá, indescritível isso que você tá falando. Sobre todos os pontos de vista. Do ponto de vista de você ter nascido de novo, do ponto de vista de você ter experimentado um negócio tão aterrorizante, enfim, sei lá, a combinação de coisas. Eu tava aqui curioso, né, perguntando pro Vilela ou conversando com ele, falando que não sei se você tem a memória viva daquilo ou se você tem os flashes, né? Imagino que você tenha flashes na sua cabeça. Não, isso que me impressiona. Diferente da Rafa, que saiu comigo, a Rafa ela não lembrava de muitas coisas. Ah, é? A Rafa não lembrava de muitas coisas. E o que me pega muito e que é impressionante é que eu me lembro dos detalhes. Lembro dos detalhes. Eu lembro da policial falando, eu lembro dela sendo morta, eu lembro deles entrando, eu lembro dos barulhos de granada, eu lembro da fumaça, dos tiros, eu lembro de estar me escondendo entre as pessoas mortas, eu lembro do que eu vi quando eu saí, eu lembro das sensações que eu senti. Então, para ser bem sincero, se eu estou esquecendo de algo, deve ser o detalhe do detalhe, porque impressionante isso. Agora, quando você, tipo assim, você acha que você pensou e falou, eu vou me fingir
de morto aqui, ou aconteceu, você estava ali, aí você percebeu, ou você realmente teve essa, sei lá, Foi o reflexo. E aí teve uma hora que eu falei, cara, tô aqui entre as pessoas, eu tava sufocado, tava amassado, só queria sair. E eu falei, eu vou morrer de qualquer jeito, eu pensei. Eu consegui pensar, não sei como. Então eu só quero, vou em paz. Eu me joguei em cima das pessoas que estavam no chão. nitidamente mortas. Eu não vi elas, eu só lembro de eu me jogando em cima delas, de braços abertos, porque eu queria sentir o ar. Depois de tudo que passou, eu só queria sentir o ar. Só queria sentir o ar batendo em mim. E aí eu não vi a hora deles atirarem e me matarem. Eu não fiquei me mexendo, mas eu não vi a hora, como eu estava mais para frente nesse momento, eu não vi a hora deles atirarem e me matarem. Eu queria que acabasse logo aquilo. Eu não queria mais viver aquilo. Era insuportável, insuportável. Eu vi a morte de perto incontáveis vezes, incontáveis. Cada barulho de granada, cada barulho de bomba, isso daí não é pouca coisa. Então, eu sabia que ia morrer e foram algumas vezes, mas graças a Deus eu tô aqui. Não sei como. O tamanho o que eu conheço são aqueles do ponto de ônibus, que são circulares, sabe? Menorzinhos, não devia ser esse que você estava. Posso mandar uma foto para a Você produção tem? de vocês? Isso, manda pra gente, a gente coloca. Tá, deixa eu mandar aqui. Tá, Eu acho que vai ajudar, tá? pra gente Só um entender, minuto. né? E você tá acompanhando, deve estar acompanhando todo depois as imagens, né? Tudo que tá acontecendo esses dias, né? Eu, sendo bem sincero, às vezes sim, às vezes não, porque não tá fácil, né? Eu não tô me atentando tanto à questão de vídeos, principalmente, porque toda vez que eu ouço um Allahu Akbar, toda vez que eu vejo um barulho de tiro, já me traz a lembrança, né? Então, não é fácil. E eu sei que as pessoas estão sofrendo demais, demais, demais. Então, eu só desejo que as pessoas, as famílias dessas pessoas que estão sequestradas, principalmente, elas encontrem a paz, porque tá complicado. Tá muito complicado o que tá passando por aqui. A gente está em situação de não sair de casa, a gente está em situação de ter que comprar vários alimentos, não tem mais água no mercado, não tá fácil. Então, a gente tá em situação de guerra. O que eu passei foi um inferno, O pessoal tá mas ainda não estocando, acabou. o pessoal tá estocando comida e água então já. Tá estocando. Tá estocando, já começamos, porque a gente sabe que o pior pode acontecer. Para mim já aconteceu, né? Mas eu tô vivo, então o pior pode acontecer. Você saiu dali e aí quando estavam os policiais e tal, aí você passou por um médico, você fugiu, você foi para algum lugar? O que aconteceu exatamente quando você... Nada. O que aconteceu foi que colocaram a gente num carro em que o porta-mala parecia ser um bunker pequenininho, jogaram nós 6 lá, independente de como a gente estava, se estava perna quebrada, não, se estava machucado. Mas eu entendo, porque a necessidade de sair de lá tem que ser rápida. Então, independente de como a gente estava vivo, é isso que importava naquele momento. E levaram a gente para um outro ponto em que a gente esperou mais um tempo lá para chegar mais pessoas do exército e policiais para dar uma segurança maior para o nosso transporte. E aí levaram depois a gente para uma ambulância, ou seja, a gente ficou um tempo até ir para o hospital. Quando eu cheguei no hospital, eu fui, graças a Deus, eu saí andando do bunker, por um milagre, saí andando. Então, tem muitas pessoas que estão bem mais feridas, pessoas que estão operando. Mais de 250 pessoas foram mortas, né, no festival, então imagina quantas não estavam feridas. E eu, graças a Deus, eu estava como um sinal verde, né? O bunker é a casinha do lado do ponto de ônibus, certo? Exato, é como se fosse essa caixinha, né? Não era esse, mas esse é um protótipo bem igual. Tá. Depois a gente coloca para o pessoal ver, porque não dá para colocar agora que tá a imagem dele grande, mas tá só na nossa televisão aqui. Depois o pessoal coloca grande pro pessoal ver aí. E aí, que horas que você entendeu que era uma coisa coordenada, gigante? Você foi saber disso muito tempo depois, né?
Quando a gente entrou lá, eu lembro que o Hanan, ele falou pra gente, ó, se preparem, a gente vai ficar aqui umas 2 semanas. Eu acho que o negócio é grande. Então isso daí a gente já tinha uma noção. Não tinha noção que seria um ataque terrestre. Então, quando a gente entendeu mesmo que já era, foi quando começou o tiroteio. Tiroteio, a gente recebendo granada do lado de fora, e aí a gente entendeu que a gente estava realmente em perigo. Realmente, a gente colocou a vida na mão dos policiais naquela hora, né? E foi muito difícil, porque a gente ficou tenso por esse embate entre eles, com a polícia e os terroristas. Então era a gente agachado, esperando ver o que ia acontecer. E quando a gente viu que a policial morreu, aí perdeu-se totalmente a sanidade lá dentro. O que eu vi foi loucura. Uma menina me mordia sem parar. Tô com marcas aqui de mordida na costela, porque ela me mordia, sem parar, sem parar. Que horas que ela te Durante o mordia? durante o gás, foi bem no começo, eu lembro disso. Durante o gás, me mordia, nossa, sem parar. Então eram as pessoas sufocando as outras, porque uma tentava ficar em cima da outra, foi uma loucura. Porque era Que eu muito vi lá apertado atrás, para essa né? quantidade de pessoas também. Exato. É Tipo, muito tava apertado, muito tinha lotado, tava cheio de gente, era muita gente. muita gente. Eu tava lá no fundo, graças a Deus. Mas o que é um fundo de um bunker pequeno, né? É. Então, Nada. nada, né? Mas, mas, mas o fato de você estar no fundo, talvez a sensação de asfixia com gás, né, era pior. Eu acho que a asfixia pegou todo mundo. Eu acho que foi uma coisa que. Mas foi pior sim, porque eu lembro que quando eu consegui me mover e ir para cima das pessoas mortas, eu estava mais próximo da porta, isso me deu um alívio muito grande, porque eu senti o ar. E realmente, eu acho que quando jogaram gás, eu acho que todo mundo que estava na frente entendeu que ia morrer também, porque eles estavam na linha de frente do bunker. Então tentaram talvez ir para trás nessa hora. Muitas pessoas devem ter saído do bunker correndo, no desespero, devem ter sido pegas ou mortas, e foi isso que aconteceu. Você não pensou em sair correndo? Nenhum momento, nenhum momento. Eu sabia que se eu saísse, ou eu ia ser sequestrado ou eu ia ser morto. Eu tive super medo, até inclusive quando a pessoa que me tirou pediu para eu sair, eu achava que era um terrorista. Então, eu só tive a certeza quando eu vi a polícia. Aí eu me senti um alívio enorme, né? Um alívio que não dá para explicar. Ô, Rafa, Eu renasci, já senti a vida de novo. a tua ideia agora é ficar aí, voltar pro Brasil? O que que você tá pensando? Porque deve estar um clima de tensão ainda aí, né? Sobre o Tá que pode bastante, acontecer. É. tá bastante. Todo dia a gente está no noticiário, tentando ver o que está acontecendo com o nosso país. Eu não quero sair agora de Israel, eu entendo que eu sou um sobrevivente de guerra, foi o maior ataque nos últimos 50 anos. Eu entendo que eu tenho que estar aqui para apoiar meus amigos que estão indo na linha de frente. Então, tem vários brasileiros no exército israelense, vários, e que estão indo na linha de frente para proteger. E eu acho que estando aqui, a energia, isso vai fazer proteger eles. Então, eu acho que eu tenho que estar aqui. Eu queria muito abraçar minha mãe, minha irmã, meu pai, meus amigos. Acho que seria maravilhoso, mas eu tenho que estar aqui nesse momento. É, acho que você, apesar da dificuldade, acho que você tem razão. Acho que essa sua história ela é muito forte, ela é muito importante. Você é um símbolo dessa situação. Você tá aí, você tá bem, você tá falando. Você vai, enfim, né? Imagino que você deva estar, sua cabeça deve estar a mil, fritando dia e noite, mas pô, você representa uma história de vida, né? No meio dessa tragédia toda. É por isso que eu tô aqui, é por isso que eu falo com vocês, é por isso que eu falo com outros veículos. Eu não estou fazendo isso porque eu quero. Eu estou fazendo isso porque é o meu dever como um sobrevivente. Eu tenho que mostrar que eu estou vivo e que eu venci, graças a Deus, pessoas que querem morte. Eles não querem, não é coisa de território, não é coisa de religião. Eu tenho grandes amigos no meu trabalho que são árabes, a gente vive em harmonia, a gente vive em paz. Eles não querem isso.
Então não é uma questão de ideologia, de etnia, é uma questão de pessoas que querem a morte. Então, nosso país vai ter que se defender, nosso país está sendo atacado por todos os lados e vai ter que se defender como sempre fez. E agora, o máximo que eu vou fazer, e se eu puder fazer como missão da minha vida, com certeza vai ser passar o que eu vivi para as pessoas entenderem que eles não venceram. Tá bom, Rafa. Você nem vão vencer. É. Não. Tem mais alguma pergunta? Não, assim, tipo, tava todo mundo em pé ali, Rafa. Ou chegou uma hora que as pessoas começaram a cair, né? Porque você mesmo falou, você mesmo caiu no chão e tal. Mas no começo tava todo mundo em pé, certo? Estava em pé, aí Amontoado. quando começou o tiroteio e começaram a atirar granada e bomba na a gente se agachou nessa posição e ficou protegendo. Eu lembro que eu fiquei me protegendo várias vezes, assim, várias vezes contra a granada. Tô com alguns machucados, algumas escoriações de granada, tô com, infelizmente, pelo corpo, nas costas, mas graças a Deus não fui atingido no rosto, não acabei perdendo a audição, a visão, então foi o que eu falei, eu saí de lá andando, tem que dar graças a Deus. E depois, eu não sei como, era um monte de gente deitada. Então era um monte de gente morta. Um monte de gente morta. Deitada uma em cima da outra. Você E eu me vi deitado, simplesmente. tinha muito sangue? Tinha, na verdade, o que mais tinha, o que mais sentia o cheiro, o que mais ainda sinto é de pólvora. Muita pólvora, muita pólvora, muita pólvora. Ainda tem nos meus dedos. Não sei se dá pra ver, mas Claro, dá pra ver. ainda tem nos meus dedos. Era Tem no muita seu- pólvora. Tem nos seus dedos sem você ter manuseado nada que tivesse pólvora. Exato, isso que eu já lavei a mão mais de 40 mil vezes, já tomei banho mais de 1000 vezes e ainda tem. Imagina o quanto foi jogado. A menina que você comentou que foi baleada, você sabe dela? Não sei de ninguém que sobreviveu de lá, além da Rafa, que a gente está em contato direto. Até porque a gente, querendo ou não, a gente passou por esse trauma junto. Então eu entendo muito bem pelo que ela passou e ela entende muito bem pelo que eu passei. Mas com as outras pessoas eu não tive contato nenhum. Eu não sei como estão essas pessoas, mas elas saíram bem, com vida e é isso que importa, certeza. Elas estavam bem. E a Rafa, como ela tá? Tá traumatizada, né? Claro. Traumatizada, como todos nós. É, é o namorado dela que estava lá. Ah, Eu não sei o que ela tá passando. Simplesmente eu sinto muito do que a gente passou, mas com certeza a dor dela é muito grande também. Mas você tem E conseguido falar com ela? tenho sim, ela está recebendo muito apoio, assim como eu estou recebendo, muitas pessoas oferecendo ajuda tanto aqui em Israel quanto aí no Brasil. E a gente sabe que a gente é um milagre, a gente tem essa noção do que a gente passou, a gente sabe de tudo que a gente sofreu. Meu, sei lá, tudo de melhor pra você. Cara, continua assim, forte, firme. Você tem uma missão aí pra contar essa história pra muita gente. Você é um exemplo e, meu, ajuda as pessoas que você puder aí. E só posso te mandar as melhores bênçãos. Você nasceu de novo. Sua história é chocante e bonita também. E acho que você falou bem, cara. Você é um exemplo de vida e não da morte. Obrigado, Rafa. Estamos Valeu. por aqui. Acho que você vai continuar assistindo aí também. Qualquer coisa, se tiver alguma coisa a acrescentar, o André acabou de chegar também. Fica à vontade, é só chamar a nossa equipe aí. Obrigado demais aí. E a gente se Vocês fala. também, Depois quando você puder, me manda uma mensagem. Eu quero Isso. falar com você eventualmente, enfim. A gente coloca em contato. Boa. claro, agradecer aí vocês por ter dado a oportunidade de falar, de mostrar o lado da minha história. Eu também estou à disposição, vou estar vendo o programa aí o tempo todo, a gente é fã de vocês, vai ser
Um prazer assistir vocês daqui, tá bom? Tá bom. Tá bom, Obrigado. Rafa. Obrigado. Fica com Deus. Fica com Deus, meu. Abraço. O Brasil fez uma nota neutra, condenando o terrorismo, não mencionando o Hamas. Fez uma nota... Não mencionou? Não mencionou o Hamas. Muitas notas não mencionaram o Hamas. Então não tenho certeza se é ideológico ou não. Tipo, aqui não mencionou o Hamas, mas o Uruguai não mencionou o Hamas. E o Uruguai é de direita e aqui é esquerda. Então, pode ser por motivos de propósito, pode não ser. Mas o mundo vai precisar lidar com isso. Se não está mencionando agora, vai ter que começar a mencionar. Se não tem uma lista de grupos terroristas classificados como tal, vai ter que ter, entendeu? Uma decisão executiva, não legislativa. Então a Argentina já está falando... alguns candidatos, inclusive o Massa, que é da esquerda argentina, falou que se é eleito vai colocar o Hamas como grupo terrorista. Isso é uma coisa que o mundo inteiro tem que fazer, né? O mundo inteiro tem que ter uma unanimidade em taxar o Hamas como uma organização terrorista. Eu vi vários jornais colocando como militantes, não como terroristas. A Folha, acabei de ver o editorial da Folha. Falando. A partir de agora, a Folha vai se referir ao Hamas como uma organização terrorista. Assim, mas... Assim como se começou a se referir à Venezuela como ditadura. Eu acho que uma fala do Netanyahu, que tentou dar um sentido para o que é o Hamas, que ele falou, né? Não sei se você viu esse. Não. Hamas is ISIS. Hamas é o ISIS. Porque todo mundo sabe o que é o ISIS. E ninguém duvida, ninguém discute, não, eu gosto do ISIS, o ISIS tem uma luta de resistência. Ok, não tem uma história de conflito por trás, por uma terra, por um estado, mas os métodos do Hamas se mostraram iguais ao do ISIS, ao do Estado Islâmico. E o mundo todo se reuniu para vencer e acabar com o Estado Islâmico. Então o mundo precisa ter uma clareza de que não pode aceitar o que o Hamas faz. E, assim, um dos primeiros passos é todo mundo chamar o Hamas pelo que ele é. O Hamas é uma organização terrorista. Ponto. E assim, se você... Full stop, né? É full stop. Se você não consegue ver isso, se você não quer falar disso, tem alguma coisa muito errada. Na pior das hipóteses, você é parceiro daquilo. Na melhor das hipóteses, assim, tem alguma falha cognitiva de você entender o que está sendo dito e o que está acontecendo. Ou você acha que terrorismo é outra coisa? Porque, assim, para eles não são terroristas, para eles são lutadores pela liberdade. Nós não estou falando do conflito israelense e palestino. Eu não estou falando do direito, das discussões, da criação de um Estado palestino. Eu não estou falando isso. Eu estou falando o Hamas. O Hamas. Esquece as supostas justificativas que ele tem para fazer o quê? O Hamas é uma organização terrorista. E o mundo inteiro precisa consentir isso e bater esse martelo. Eu vou pedir, então, vamos colocar o fone, que tem também o Rabino Rony, que está lá em Jerusalém. Vamos ver o que ele fala sobre o que ele está passando lá e o que ele percebeu. Preparar o que acontece em Gaza, os túneis todos que a gente está descrevendo, os esconderijos, tudo isso é muito difícil ficar monitorando lá dentro de Gaza. Isso não tem como. O Fernando Lima, ele perguntou aqui para o André se existe alguma chance de Israel convocar soldados da reserva, que parece que já foi feito, né? E se existe a possibilidade de convocar pessoas que estão fora de Israel, que como é o seu caso, né? Que você é um soldado. Serviu, né? Israel não tem o histórico de convocar pessoas que estão fora, por lei. Eles convocam residentes. Então, pessoas que não são residentes não são convocadas. Pessoas que estão fora, que residem em Israel, então estão viajando. E às vezes elas recebem essa convocação e voltam. Todo mundo que for convocado vai voltar. Não tem... Isso é... Todo mundo teu irmão. Escuta, voltar. É um exército popular, obrigatório. Todo mundo que você vê na rua foi, ou vai ser parte do exército, das Forças Armadas. Isso é a instituição mais respeitada
e mais importante do país que enfim, defendeu o país em todas as guerras e o país existe por causa disso, entendeu? Então é uma... Não tem família que não tem alguém que... Não é assim, você não vai... É teu irmão e teu primo e teu filho e teu pai que estão lutando lá, você não vai voltar? Exato. E teu vizinho, e teu amigo, e teu chefe... O marido todo dela mundo. foi convocado, né? A Aline. É. Então vai todo mundo. Vai, Lene, que mais? Ó, o Avinu Teologia, ele gostaria de saber se Israel ou os judeus veem isso apenas como algo político ou se tem alguma ligação religiosa ou profética. Isso que é o conflito? Isso. Do lado do Hamas, com certeza tem uma relação religiosa, né? A interpretação deles em relação ao que eles acreditam é totalmente religiosa. Aquela terra é muçulmana, dada por Deus, é Waqf, o W-A-Q-F, que é sagrado perante Deus, dado aos muçulmanos até o dia da ressurreição. Está escrito essa é a interpretação deles. Sei. Tem uma outra interpretação islâmica de alguns sheiks que moram na Jordânia e em outros lugares que dizem que no Alcorão tem uma interpretação que diz que a terra de Israel é dos judeus. Eu acho que as duas interpretações são ruins, porque eu acho que a gente não pode basear nacionalismo em religião. Porque toda vez que você coloca nacionalismo e religião, vai dar chabu. Tanto que eu acho que para você ter uma democracia, você precisa ter um quê de nacionalismo, porque é importante, principalmente países mais homogêneos, tem um quê de nacionalismo muito forte, Polônia, Japão, mas você tem que ter um nacionalismo que também tem que ter a democracia em um nível muito elevado, valores, para você proteger as minorias, para você proteger as pessoas que não fazem parte daquela maioria nacional. Então, você pega, por exemplo, na Bélgica, que tem vários tipos de etnia, você tem vários tipos de etnia diferentes em outros países, para você poder ter uma união nacional. O Canadá tem várias pessoas diferentes, Estados Unidos tem pessoas diferentes, Brasil tem pessoas diferentes e todos estão em volta de um nacionalismo para o Brasil, para o Canadá, etc. e tal. Países que são mais antigos e são voltados e construídos por nações de pessoas muito iguais, como por exemplo Israel, que são judeus, ou o Japão, que já são japoneses, enfim, a Polônia, que são poloneses, é muito homogênea a Polônia, por exemplo. Você precisa ter um nível de democracia muito elevado para você não trazer ao extremo o nacionalismo. O nacionalismo extremo, você acaba danificando direito das pessoas. E quando você adere isso à religião, você transforma coisas lógicas num mundo atual de razoabilidade que a gente vive hoje, você traz dogmas. E regras que não podem ser contestadas e não podem ser discutidas e não podem ser mudadas por causa da religião. Logo, se você traz religião para o nacionalismo, é problemático. Então, a religião tem que ser muito moderada, tem que ser... tem países que são mais religiosos. Então, assim, eu entendo que Israel é um país que foi criado para o povo judeu, é um Estado judeu. O Estado judeu do nome de Israel é do povo judeu. Mas não quer dizer que o país precisa ser ortodoxo e nem religioso. Tem coisas culturais que são aplicadas. Você tem a comida kasher, que no exército é comida kasher, e os feriados nacionais são os feriados judaicos e tudo mais, mas até aí a religião não é imposta, as pessoas podem cumprir, não cumprir, podem fazer o que querem, tem parada gay, tem uma série de... Quem quiser abrir business, abre business, e quem não quer abrir, não abre. Então tem um monte de problemas em relação a isso. É um dos grandes problemas de Israel hoje em dia. É por isso que Israel, em relação ao Freedom House, e acho que todos os países têm alguma questão, então nenhum país é 100 de 100, né? Mas Israel, você tem nenhum país é 100% democrático e 100% livre, porque aí sim... não existe nacionalismo. Assim, essa ideia que o André está descrevendo é a ideia da secularidade, do Estado laico. Um dos princípios para você ter uma democracia funcional é você separar a religião da política. Porque religião é isso que ele falou, é dogma, assim, você não discute, você não consegue, você não vai convencer, você não muda. E como é que você respeita a liberdade religiosa se você adotou uma religião no Estado, né?
Se você tem uma religião que Como o é o Estado Irã, adotou- por exemplo. aí não tem liberdade religiosa. Porque o Estado não permite que você cultue as suas crenças. Então, a modernidade, ela precisa dessa separação. E essa é uma dificuldade que as sociedades árabes tiveram durante muito tempo. O mundo islâmico, na verdade, não só as árabes, né, mas o mundo islâmico ele teve uma dificuldade maior em fazer essa separação da religião com a política. E isso explica parte do engessamento político. Engessamento político é não se modernizar, não criar competição política, concorrência, partidos e tal. Tá certo que a gente vive num momento que as democracias estão em crise, então parece fora de moda, né? Querer defender a democracia. A democracia é um negócio problemático. E então não se cobra mais tanto, talvez, agora, nesse momento, quanto já se cobrou das sociedades islâmicas separarem essas coisas. Mas elas são fundamentais. Mas é inegável que o conflito tem o seu elemento religioso. Desde Jerusalém até outras questões ali, de valores e tal. E parte da percepção que alguns no mundo islâmico fazem, que os Estados Unidos é o Satã, é que os Estados Unidos é uma sociedade decadente, imoral, muito livre, muito aberta, permitindo coisas que não são aceitáveis, corrompida moralmente, porque não preservou os seus valores religiosos. E a gente vê esse fenômeno dentro das democracias. A ascensão de movimentos religiosos no Ocidente também dão um resgate dessa percepção de que o que vale são as coisas tradicionais que a religião defendia e querendo que o Estado se aproxime mais disso. Muito em resposta também a uma ideologia extremada do outro lado, que tenta relativizar absolutamente qualquer noção de certo e errado. Que é uma ideologia radical de esquerda, tenta fazer isso. Ela tenta relativizar qualquer noção de certo e errado, de moral. E a resposta da direita foi uma extrema direita religiosa, né? Que fere esse princípio do secularismo. Mas o que ele pode estar perguntando também, né, Lene? Você que é evangélico... Eu não lembro mais a pergunta. Não, mas era sobre o uso da religião dos dois lados. Talvez ele deve estar falando mais do que o lance da profecia, Apocalipse, que o centro vai ser lá o uso Israel, da religião dos dois lados. exatamente. Mas eu acho que por parte dos judeus não. É mais por parte... Eu peguei mais lado, carona na resposta nessa do coisa André aqui para falar da profecia do Apocalipse e tudo mais. Exato.